Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Erison Silva e esse é o nosso grupo de estudos do Genefil Francis Fanon, tá, gente? Estamos hoje aqui com o Gabriel Ribeiro, com a Arielle, com a Edilene Nunes, né, para dar continuidade à nossa leitura coletiva, debate e reflexão do Pele Negra, as Máscaras Brancas do Francis Fanon, né, obra, talvez a pedra angular, né, de todo o esquema conceitual, de todo o sistema, se a gente pode chamar de sistema, né, que o Fanon elaborou a partir, obviamente, das questões do colonialismo. Eu gostaria de dar boas-vindas, o Gabriel acabou de cair, eu acho que ele volta, é, a Arielle, a Edilene Nunes, né, que eu acredito que seja a primeira vez aqui, né? Sejam bem-vindas ambas. Edilene, gostaria de se apresentar. Edilene, pode ligar o microfone, tá? Boa tarde a todos. Me chamo Edilene, minha indígena é Macurandê. Sou professora de filosofia e tenho mestrado em filosofia também pela Universidade de Sergipe. E intento em ingressar no doutorado também nesse ano. Poxa, que massa, velho. Tua dissertação foi sobre o quê, Edilene? Foi sobre ecosofia, segundo Félix Guattari. Muito massa, muito interessante. E aí surgiu o interesse em estudar Fanon? Então, eu já tinha estudado ele na dissertação, né? Que eu estava cansada de só lidar com a visão eurocêntrica. Então, já estava inclinada a isso, usei uns trechos disso, mas também de Aito Krenak, e no doutorado penso em aprofundar ainda mais, né? Focar mais na filosofia banto. Poxa, que massa, velho. Eu achei extraordinário aí a proposta. Seja muito bem-vinda. Eu espero que a gente possa contribuir, né, com um debate, com a discussão, com a tua formação aí, certo? E que, assim, há um ano atrás eu não era nem mestrando, né? Eu acabei passando no mestrado exatamente em função dos encontros aqui no Ginefil, que eu fui estudando, etc. E aí consegui formular um projeto e passar aqui na UFMG. Né? Eu espero que o mesmo venha acontecer para você agora em relação ao doutorado, né? Beleza. Arielle, tu queres falar, Arielle? Pode ligar também o microfone e fica à vontade. Tá, a Arielle acabou de escrever aqui no chat. Não poderei ligar a câmera nem o microfone, mas me chamo Arielle e estudo filosofia na UESB. É a Universidade Estadual de onde é SD? Em Vitória da Conquista, Bahia. Ah, legal. Tenho 19 anos, sudeste da Bahia. Perfeito, né? Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Aí ela diz: tenho 19 anos e estou ainda no terceiro semestre. Estou interessada no grupo, pois estou descobrindo o que me identifico. Perfeito, Arielle. Seja bem-vinda. Só uma coisa, o curso de filosofia está no terceiro semestre de filosofia. Bem-vinda. Que massa, né? Que massa que tem gente, né? O Gabriel também é da filosofia, o que estava aqui, né? Ele está estudando PIBIC com a gente, com o meu orientador, que é o Jean, né? E ele também é da UFMG, só que ele é da graduação, tá? Então, só tenho a dizer a vocês, sejam bem-vindas, vamos, né, tentar aqui contribuir. E aí a ideia, qual é a ideia, né? Vamos tentar estruturar isso daqui. A gente tem basicamente uma hora por semana para a gente ler, certo? Determinadas passagens, determinadas página a página, parágrafo a parágrafo, e comentar e debater, né? A intenção é que seja algo extremamente orgânico, né? No sentido de ser algo muito natural, muito espontâneo ao ser feito, entendeu? E, assim, é extremamente natural haver discordâncias, é extremamente natural haver debates, é extremamente natural se levantar questões, fazer digressões, certo? Pegar o texto e ir para além do que o texto está colocando, né? Mas sem perder, obviamente, o pano de fundo, de horizonte, o que está sendo posto, o que está sendo debatido. Então, fiquem à vontade, certo? Para fazer questionamentos,
fazer observações, certo? Dizer como é que se diz? O que você compreendeu daquilo que está sendo lido, daquilo que está sendo debatido, porque isso tudo faz parte dessa atividade que a gente chama de filosofia, né? Faz parte da gente filosofar. E muitas vezes a gente vai ter que pensar com o pensador, né, com a teoria, no caso o François Fanon aqui, certo? E para além dele, certo? Lembrando que todo pensador tem as suas limitações de época, tem as suas limitações culturais, certo? E que, querendo ou não, são seres humanos, todo pensador, toda pensadora. Então, vão ter, sim, as suas limitações e a gente não pode só, como é que se diz, né, balançar a cabeça e dizer tá certo para tudo que ele disser também. Então, fique à vontade para você dizer, olha, eu acho que ele está errando aqui, né? Eu acho que ele pisou na bola, está errado aqui, e vamos debater porque ele está errado. Ou talvez possa vir a ser o contrário também, que a gente pode chegar e possa dizer, olha, não, eu acho que ele está acertando, certo? Então, fiquem à vontade, né, para se colocar, se posicionar. Eu tenho esse estilo de trabalhar a filosofia, né, que alguns professores acabam como é que se diz, me colocando, dizendo que eu tenho uma autonomia diante do texto, né? Eu penso com o texto, eu compreendo o texto, mas muitas vezes eu vou para além dele, né? E não é diferente com o Fanon. O Fanon, eu acho ele um cara incrível, genial, né? O que ele está fazendo aqui é genial diante do fenômeno do colonialismo. E aqui a gente já pode começar a dar uma introdução, né, de que se trata essa pele negra, máscaras brancas, que é um texto que o Fanon tentou estabelecer como tese, né, como conclusão de curso, só que não foi aceito na época pelo fato, né, que esperavam dele uma outra colocação, uma outra construção. Então ele teve que, por assim dizer, abandonar, engavetar esse texto e produzir outro em cerca de pouco tempo, algumas semanas, para, né, a conclusão do seu curso. Aí, por que esse texto não foi aceito? Por que ele é tão polêmico? Primeiramente, porque ele traz, certo, algo de original. A pegada do Fanon, né, é olhar para as condições que eram postas na época, principalmente para as pessoas que sofriam com a colonização europeia, certo? E mostrar quais eram as consequências psicológicas e, por que não, ontológicas, né, até mesmo ontológicas, para o sujeito que sofre com a colonização, que passa por esse processo extremamente violento e brutal de ser colonizado. Então, o Fanon ele começa a analisar isso daí a partir de alguns prismas. E o primeiro desse prisma, né, é incrível porque isso está no último, nas últimas linhas desse texto. Quer dizer, né, ó meu corpo, né, fazer sempre de mim um homem que questiona. Quando ele fala isso, ele já está colocando para a gente qual é a intenção dele. Ou melhor, qual foi a intenção dele e de onde parte a filosofia. Se a gente tem uma filosofia moderna que vai se, por assim dizer, centrar numa distinção, né, traçada primeiramente por Descartes e posteriormente aceita por praticamente todos os filósofos modernos, né, que é a distinção de dizer que mente e corpo, ou espírito e corpo, são substancialmente distintos, né? O Fanon ele vai partir de uma outra premissa. Ele vai dizer que é impossível a gente pensar a experiência do tempo e do espaço, e daí ele pegar uma fenomenologia mesmo, fazer uma fenomenologia da corporeidade, tal qual o Merleau-Ponty fez em Fenomenologia da Percepção, certo? E dizer que não, eu não posso experienciar o tempo e o espaço sem o meu corpo. Tempo e espaço são percebidos e interagidos, né, com essa coisa que eu tenho como corpo. E mais do que isso, eu não consigo dissociar a experiência de temporalidade, principalmente, certo? Eu não consigo perceber de forma dissociada do corpo e mente, de tal forma que corpo e mente estão entrelaçados, estão intrinsecamente relacionados, e eu não posso, né,
pensar um sem o outro. Eu não posso pensar o tempo, né, sem o meu corpo, mas eu também não posso pensar o tempo sem a minha mente. Por quê? Porque na mente eu carrego a memória, eu carrego marcas do tempo, dos acontecimentos. E no meu corpo também eu carrego essas marcas. Na medida que o tempo passa, o meu corpo vai se transformando. As experiências vão se dando nisso que se chama mundo da vida, né? Que a gente pode chamar de Lebenswelt, né? Por assim dizer. E dentro desse mundo da vida, né? É onde se dá as relações comigo mesmo, com o meio ambiente de seres inanimados, certo? E composto também por seres animados e com os outros, certo? E aí a gente tem que parar para pensar que tudo isso se dá a partir dessa noção de que mente e corpo não podem ser experienciados ou não podem experienciar espaço e tempo de forma dissociada, como se fosse duas substâncias completamente distintas, tal qual coloca a tradição, né, moderna, que vai ter início por René Descartes e posteriormente vai aprofundar essa distinção, né, como a gente sabe, o Hume, Locke, Kant, Hegel, né, Spinoza, todo mundo acaba aqui aceitando essa tradição, que se, né, vamos dizer, aceitando essa premissa de que mente e corpo, ou espírito e corpo, né, são substancialmente distintos. O ponto de partida do Fanon é dizer que não. É dizer que, olha, a gente só experiencia a realidade, a condição da nossa existência dentro dessa realidade se dá exatamente, né, pelo fato de a gente não conseguir experienciar, né, ela com mente e corpo dissociados. Pelo contrário, tem que estar intrinsecamente associados. Gente, me fiz entender. Me fiz entender nessas colocações agora. É de Sim, ler, sim, ó. de boa. Arielle. Sim, beleza. Tá de boa aqui, né? Então, notem que isso daqui só é o início da conversa, né? Só é o início para a gente estar reintroduzindo aqui. Por quê? Porque o cara que, né, é colonizado, né, ele vai sentir essas marcas da colonização em seu corpo, em sua mente também, né? E de tal forma, e isso talvez vocês já tenham ouvido, se tiverem ouvido Bakushu do Blues, se tiverem ouvido raps como Djonga, né, daqui de Minas Gerais, vocês vão ter a, a noção de que eles falam que pessoas negras, elas são moldadas, ou pelo menos em sua maioria, pela violência. O psicológico, né? E mais do que isso, a existência delas vão ser moldadas pela violência. E aí, isso é um outro ponto que talvez o Fanon ele toma como um pressuposto já, né, claro e distinto para ele. Por quê? Porque quando ele diz que, ou melhor, quando ele pressupõe isso, ele já vai ver, ele já vai estudar, analisar as consequências dessa violência que molda, né, a existência e o psicológico dessas pessoas, certo? No próprio comportamento, no próprio modo dessas pessoas serem. E nisso daí ele vai constatar, obviamente, patologias, né, do ponto de vista psicológico, e ele vai constatar também, do ponto de vista ontológico, uma inação. Mais do que isso, ele vai constatar de que esse sujeito, do ponto de vista ontológico, ele não é. Ele não consegue ser. Ele fica interditado, por assim dizer, de se afirmar perante o mundo e perante ao outro. Porque o outro não reconhece ele como sendo também um sujeito, com autonomia, com o mesmo grau de peso ontológico diante, né, da realidade, diante, por assim dizer, de si mesmo. Então, o que é isso? O que está sendo posto aqui? Está sendo posto que, para eu me reconhecer, eu preciso do outro. Por quê?
Porque a minha identidade, ela é construída através da diferença. E aí eu chamo a atenção para vocês que isso daqui está lá na dialética, né, do senhor e do escravo, ou do senhor e do servo, do Hegel, né, ou a dialética do reconhecimento, como queiram chamar, e que significa que A é igual a porque é diferente de B. Né? Eu só sei que eu sou igual a mim porque eu sou diferente da Edilene e da Arielle. Entendeu? Se a gente fosse igual, não haveria distinção entre Edilene, Erison e Arielle. Certo? A gente seria a mesma coisa, a mesma pessoa. Mas é só porque nós somos diferentes que nós conseguimos traçar isso que a gente chama de identidade. Né? A identidade, ela se dá, ela chega exatamente dessa forma a nós. Certo, gente? Então, é pela diferença que eu acho igual. É pela diferença que eu consigo me identificar. E qual é o problema aqui? O problema é que, quando está dentro da dialética o sujeito colonizado, ele não é nem sequer o diferente ao senhor. Porque ele não é nem sequer ser humano. Para o Fanon é exatamente esse ponto. Ele é desumanizado tal, né, pela violência brutal colonial, que ele não é nem sequer colocado enquanto ser humano. E por não ser colocado enquanto ser humano, o que vai acontecer? Ele não pode nem sequer ser o outro do qual o Senhor se diferencia. E daí, ele não poder se afirmar enquanto diferente. Por quê? Porque ele não é nem sequer humano. Consegue compreender esse movimento dialético, gente? E por que existe essa interdição? Né? Isso vai ter uma série de consequências, por assim, para esse sujeito. Certo? A primeira delas é o peso ontológico ser pulverizado. Né? Eu não tenho peso ontológico. Eu não existo enquanto uma existência autêntica, né? Com autonomia. Pelo contrário, eu existo enquanto algo que é só capaz de reagir, só é capaz de esperar a ação, né, do outro, do senhor, por assim dizer, certo? E a partir dessa ação eu reagir à ação. Então, note, né, quem age é sempre o senhor, quem reage é sempre aquele que está na posição, né, de subalternidade. Só que essa subalternidade aqui, gente, não é apenas social, histórica, econômica, cultural. Essa subalternidade, essa inferioridade, ela é também psicológica, e daí vim, né, a diversas pessoas negras desenvolverem complexo de inferioridade, certo? E segundo, né, essa inferioridade, ela é ontológica, ela é existencial, né? É como se diz, né? É como se a minha existência não tivesse o mesmo valor da existência dos outros. Perfeito? Gente, faz sentido para vocês? Querem comentar alguma coisa? Edilene? Até agora tá tranquilo para mim. Tá de boa, né? Então vamos lá, né? Só o povo tá a Arielle também tá dizendo que tá de boa, né? Aí o que é que a gente vai ver isso aqui, tá? Vamos dar uma olhada. Esse daqui é o nosso garoto, certo? O François Fanon. Esse prefácio da Garota Quilomba, certo? Que é dessa edição aqui da Albu, gente, que é uma edição fantástica, certo? Uma tradução nova, eu acredito que foi lançado no ano passado, né? Foi o centenário do Fanon, e recomendo vocês lerem. Porque a Grada Quilomba, ela tem aquela, como posso dizer, ela tem autonomia para criticar o Fanon, né? E eu acho bem interessante que ela diga, por todas as letras, que o Fanon não, né, passou pela crítica, por exemplo, da misoginia, do machismo, né? Porque ele vai ter um modo de tratar, por exemplo, a mulher negra que como a própria Greta Thunberg diz, que é passivo de crítica. É passivo de crítica mesmo, de ser revisado.
E eu acho interessante, né? Para além da Greta Quilomba, que vai discutir, que vai debater com o Fanon sobre esse tema e outros, né? A gente pode colocar a Bell Hooks, certo? Que debate isso daí, a Angela Davis, certo? Então, assim, são recomendações de leitura secundárias que debatem com o Fanon, certo? Exatamente esse... Tá, e esses status ontológicos aqui da mulher negra, né? A gente tem que deixar, né? A intenção de tudo é deixar o homem livre, certo? Mas e a mulher? Né? Que a gente precisa repensar aqui, né? Não parece que essa coisa não está tão redonda quando, né, se propõe que esteja, não, tá? Deixa eu só baixar aqui para a gente ir passar rapidamente no prefácio, que isso tudo a gente já leu, tá, gente? Aí foi falando, pele negras, máscaras brancas, introdução, né? E aqui tem essa frase do, né, Casserier, que é um cara que influenciou demais o Fanon. E eu recomendo vocês lerem também o discurso sobre o colonialismo, né? Porque é genial, né? Mas ao mesmo tempo traz um peso sobre a nossa condição de sujeito colonizado, que é algo fora do comum, né? Ó o que ele diz aqui, né? Falo de milhões de pessoas a quem artificiosamente inculcaram o medo, o complexo de inferioridade, o estremecimento e a genuflexão, genuflexão, o desespero, a subvivência, né? Então, ele já está dizendo aqui, né? Ele está dizendo tudo. Para quem ele está se referindo? Para quem é esse livro? Né? Pele Negra de Máscaras Brancas. Né? Ele está falando exatamente dessas pessoas, milhões de pessoas a quem, né, artificiosamente inculcaram o medo, né, o complexo de inferioridade, o estremecimento, a genuflexão, o desespero, subvivência, desculpa, estou falhando aqui a dicção, porque estou com sono. Faz dias assim que tenho trabalhado bastante, tenho estudado, então tido poucas horas de sono, certo? E aí ele fala uma coisa aqui já no início dessa introdução, que é o seguinte: a explosão não ocorrerá hoje, é muito cedo ou tarde demais. Não chego armado de verdades categóricas. Minha consciência não está permeada de fulgurações precípitas. No entanto, com toda serenidade, acho que seria bom que certas coisas fossem ditas. Essas coisas eu as direi, não as gritarei, pois há muito o grito saiu da minha vida. Isso aqui já fala muito, né? Essa forma de escrever do Fanon, esse estilo, né, pessoal, é algo que talvez imprima mais peso em tudo que ele fala, né? Mas ele fala exatamente a explosão não ocorrerá hoje, é muito cedo ou tarde demais. O que é que ele está querendo dizer com isso, né? A gente já pode daí já começar a pensar, a refletir. Que explosão é essa? E por que é cedo e tarde demais? E por que, né, ela não vai ocorrer hoje? Né? O que é que ele está colocando? Talvez, né, quando ele estivesse escrevendo, ele teria consciência de que ele estava escrevendo para conscientizar as pessoas da sua própria condição neste mundo, para conscientizar as pessoas colonizadas, né, da condição dela no Lebenswelt, no mundo da vida, certo? E que ele sabe que talvez para que elas cheguem ao patamar de serem tomadas enquanto seres humanos, seja necessário ocorrer uma exclusão. Seja necessário, em outras palavras, certo? Transformar as estruturas sociais, como ele diz mais à frente lá no texto. Mas para isso, para chegar aí, a gente precisa fazer uma grande análise, né? A gente precisa correr o caminho. E aí, como ele fala, né? Eu não venho aqui armado de verdades categóricas, de verdades decisivas, né? Minha consciência não está permeada de fulgurações precípuas, né? No entanto,
com toda a serenidade, acho que seria bom que certas coisas fossem ditas. Essas coisas eu as direi, não as gritarei, pois há muito o grito saiu da minha vida. Cara, sabe o que é incrível? É que uma das facetas do racismo, de tudo mais, é dizer que as pessoas negras falam muito, é dizer que as pessoas negras são mal educadas, gritam, elas não falam, né? Quando você olha, né, o Kant mesmo, ele diz isso textualmente, ele diz que negros falam demais e deveriam ser dispersos a pauladas, né? É assim, a coisa absurda de você ler de um autor que tem tamanho grau de sofisticação teórica, né, como um Kant, mas é você entender que o racismo era algo operante e naturalizado, né, em toda a Europa naquela época. Não que hoje não seja, hoje ainda é, né? A gente vê por aí. Basta ver o caso do Vini Júnior, certo? Mas eu fico pensando sobre isso, porque o Fanon escreveu que não ia gritar, mas que ia apenas dizer, né? Aqui em Minas Gerais, gente, tem um rapper chamado Djonga. Todo mundo já deve ter escutado falar do Djonga, né? Gigante, gigante. Uma das coisas que surgiu depois de Suicídio. E ele tem um álbum chamado Heresia, que é o álbum de estreia dele. Eu não sei se vocês já escutaram. Se não escutaram, escutem. Né? Nesse álbum, se fala, né, os críticos, que o Djonga gritou demais, ele grita demais. Né? E que, mas né, o Djonga, ele grita muito, ele fala muito, né? E eu me lembro que uma vez eu estava discutindo com um desses críticos do Djonga, e eu disse, poxa, mas ele não gritou pouco, pelo visto, né? O Djonga, ele não, ele não gritou o suficiente. Aí o cara olhou para mim, pai, por que tu tá falando isso? Eu digo, porque vocês não entenderam ainda. Né? Ele passou 10 faixas ali, dando a vida, gritando, entre aspas, e pelo visto ele gritou pouco, porque a galera até agora não entendeu o que ele está colocando no álbum chamado Heresia. Né? E aí parece que a gente tem que fazer todo um trabalho de explicar o que para a gente já é óbvio. Né? Tal qual, tipo, dizer que, olha, Racionais não é música de ladrão. Né? Ou coisas que para a gente é óbvia, mas os caras, eles, por serem racistas, por serem preconceituosos, né, parece não terem condições de compreender ou, né, são mal intencionados e querem, de fato, né, dizer que, enfim, estereotipar, né, determinada arte. Então, quando o Fanon fala aqui, né, essas coisas eu as direi, não as gritarei, pois há muito o grito saiu da minha vida, eu fico me questionando, por quê? Por que não gritar? De vez em quando, talvez seja necessário gritar para ser escutado. Né? E mais do que isso, para que a nossa voz seja considerada no momento das decisões. Porque quem grita, fundamentalmente, quer ser ouvido, quer ser escutado. Né? A gente não pode perder isso de vista, tá? E aí, de boa, gente? A gente só tá iniciando aqui, retomando. E eu tô tomando café, tá, gente? Isso aqui é café. Eu coloco café numa garrafinha aqui térmica para, né, poder ficar atento aqui nas coisas. Ou naquele appzinho. Então, vamos lá. Né? Olha, essas coisas eu as direi, não as gritarei, pois há muito o grito saiu da minha vida e se fez tão distante. Por que escrever esta obra? Ninguém me pediu que eu fizesse, muito menos aqueles a quem ela se dirige. Então, então respondo calmamente que existem imbecis demais neste mundo. E tendo dito isso, compete a mim demonstrar. Ainda bem que foi ele que disse, né? Foi ele que escreveu. Né? Não, ainda bem que não fui eu, tá aí, tá escrito, eu não tenho nada a ver com isso. Para dizer a verdade, até tem a ver, porque eu estou aqui dando corda, né? Mas é bem interessante esse ponto dele. Né? É um monólogo, aqui a gente está praticamente lendo um monólogo, né? E aí
parece que ele está conversando com a gente nesse monólogo, ele não está conversando com si mesmo, né? Essas coisas as direi, mas não a gritarei, né? Não a gritarei, pois há muito grito saiu da minha vida e se faz tão distante, né? E se fez tão distante. Porque escrever essa obra, ninguém me pediu que eu fizesse, muito menos aqueles a quem ela se dirige. Então, respondo calmamente que existem imbecil demais neste mundo. E tendo dito isso, compete a mim a demonstrá-lo. Vamos lá, né? O rumo a um novo humanismo. Por que um novo humanismo? Né? Vamos lá. Fanon, ele está ali na França pós Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi um combatente da Segunda Guerra Mundial. E segundo, né, aquela biografia que saiu no ano passado da Alice, eu esqueci o nome dela, eu não sei se está aqui, né, que é Fanon um retrato, segundo essa aqui, ó, da Alice Church, sei lá, certo, gente? Se vocês não têm, eu passo para vocês essa biografia. Tá mostrando aí na tela, né, gente? Tá mostrando aí? Beleza. Certo? O Fanon, ele acabou sofrendo, durante a guerra, preconceitos raciais dos companheiros de batalha dele. Imagina, né? Tu é lá da Martinica, uma colônia francesa. Aí os caras dizem, não, pô, todo mundo aqui é francês. Os caras lá, os nazistas, estão matando geral. Eles vão terminar de matar a galera lá e vai vir para cá matar vocês. A gente tem que se unir e lutar contra o nazismo. Os caras, não, vamos embora, traz as armas aí, vamos lá, vamos para frente, vamos lutar contra esses caras. Agora, imagina os caras disserem que tu, né, no meio da batalha, no meio da guerra lá, dizer que você não é tão humano quanto eles, ou que você é menos humano, né? E aí, você, quando vai, né, pós-guerra, conseguiu sobreviver a um período brutal, né, por assim dizer, conseguiu vencer os nazistas, e aí você tem agora direito a cursar, né, universidade. Pode falar, Edilene. É que eu não queria interromper, né? Pode interromper. Não, falaram tantas coisas durante o período todo de filosofia, a maioria puxando o saco de príncipes e tal. Porque para mim isso aí é um grito de alívio, que infelizmente eu não posso fazer isso na academia também, né? Até pegar os diplomas. Pega os diplomas, depois a gente, a gente faz. Né? Mas né? Porque a gente para pensar, e aí quando ele entra na academia francesa, ele primeiro vai para Paris, depois ele vai para Lyon. Em Lyon ele vai ter aula com o Merleau-Ponty, tá? O François Fanon, ele foi aluno do Merleau-Ponty. E ele vai ter contato com o Sartre, ele vai ter contato com a Simone de Beauvoir, vai ter contato com toda aquela galera que faz parte da corrente, né, que se diz fenomenológica do existencialismo. E dentre eles, né, vai ter a galera que vai defender o humanismo. Ah, mas esse humanismo, né? Cara, esse humanismo é para quem? É feito por quem para quem? Né? Quem é o humano desse humanismo? E mais do que isso, porque esse humanismo permite barbáries como é que acontece nas colônias. Então, que tipo de humanismo é esse? Pelo amor de Deus, a gente tem que parar para refletir acerca disso. Né? E o Fanon, ele tem consciência de tipo, vamos falar aqui, não, a gente tem, né, direitos humanos, a gente tem direitos universais que vão ser estabelecidos nessa época, então na discussão que vem pós Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU e tudo mais. E aí vai se falar disso, mas parece que nem todo mundo é humano. Ou uns são mais humanos do que outros. Né? Lembra até a Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? Todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. E o Fanon tem consciência disso. Mas qual é a intenção do Fanon aqui? Eu não sei se isso é uma virtude, é um acerto do Fanon, ou é um erro.
Porque ele diz, não, a gente agora tem que refazer esse humanismo. A gente tem que reformular ele. A gente tem que ampliar ele de modo que agora todos aqueles que são considerados menos humanos ou não humanos possam participar, né, dessa noção de humanidade que está sendo posta aí como sendo universal, a padrão. Né? Aí vocês podem imaginar, quem é o ser humano padrão, minha gente? Né? Branco, ó, homem, branco, hétero, cristão, né, classe média alta, rico. Esses são os seres humanos. Esses daqui são seres humanos. Né? Ah, mas é a mulher que tem todas essas características. Ela é menos humana do que eles. Ah, e os negros? Os negros aí já nem se fala. A mulher negra, pior, né? A mulher negra está na base da coisa. Então, olha como a coisa, né, é construída. Eu tenho um humanismo, mas esse humanismo não é para todos os seres humanos. Falando por assim dizer. Né? Então, é essa coisa que a gente tem que parar aqui para refletir mesmo, gente. Né? Por quem, para quem está sendo refletido esse humanismo? Né? O Sartre, no prefácio aqui do, né, Os Condenados da Terra, que é o livro póstumo do Fanon, o último livro publicado, ele tem umas pegadas aqui que, assim, ele não alivia a caneta, não, né? A gente fala muito no rap que, tipo, quem aprende a escrever conhece o peso da caneta, né? Como diria o Santos. E o Sartre não alivia, não, tá? Ele tem algumas partes aqui que ele diz que, né, o que é que vocês esperavam dessas pessoas depois de todos os nossos antepassados aviltar, né, elas colocar a cabeça dela no chão, fazer se humilhar enquanto ser humano. Vocês esperavam que elas não iriam reagir, né? E aí eu vou até fazer um adendo agora, é bom que fica gravado isso daqui, né, gente? Porque nisso daqui tem uma pessoa chamada Hannah Arendt, que depois vai criticar tanto Sartre quanto Franz Fanon por conta da questão da violência. Porque a violência seria a forma, né, que o colonizado, o oprimido, encontrou para poder reagir à violência brutal do colonialismo e do colonizador. Alguém poderia dizer, ah, mas é uma questão moral, é uma questão de ética. Que não é, gente. O cara não tem opção. Ele não vai dizer para o colonizador, ah, por favor, para de me explorar, para de me desumanizar, para de, né, restringir, porque é isso que acontece hoje. Note que há uma, ou melhor, que acontecia naquela época, note que há uma analogia com o que acontece até hoje nas nossas favelas. O que é que o colonialismo fazia? O que é que o colonizador fazia na Argélia, fazia na Martinica, fazia nas outras colônias da África? Ele restringiu o território geográfico daquelas pessoas, deixando ali com poucas condições de moradia, de saúde, de acesso à educação, de dignidade. Ora, mas isso não parece as favelas? Poxa, que coisa, né? Não parece as favelas hoje? Olha, o Emicida que fala, tá? Favela ainda é senzala, gente. A favela ainda é a senzala contemporânea, certo? Dos nossos dias. E aí eu coloco para vocês o seguinte, certo? Que quando ele faz isso, certo? O colonizador faz isso, ele está submetendo o colonizado a um grau de violência gigantesco, a um grau que desumaniza esse ser humano, que coloca em outras questões em condições desumanas de tratamento de vida, certo? E essa pessoa, né, diante disso, diante de tamanha opressão, diante de um contexto completamente distópico e hostil à sua existência, ela não tem outra opção a não ser lutar. A não ser lutar para se libertar de tal domínio, de tal opressão. Né? É dentro disso que eu estou até escrevendo agora para um congresso, eu vou até colocar o título aqui, eu não sei se vai dar para projetar na tela, porque eu ainda estou escrevendo, a coisa está em Word, não está em PDF. Né? E deixa eu ver se vai aparecer aí na tela. Está no meio aqui das coisas, eu estou escrevendo. Apareceu aí, gente? Não Ainda. apareceu. Não apareceu, né? Então, só vou ler aqui para vocês, certo?
O título de uma comunicação que eu estou escrevendo aqui é o seguinte: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Dois pontos. Uma possível resposta do Franz Fanon à crítica à violência da Hannah Arendt. Por quê? Né? Porque não é uma escolha moral para o colonizado, não é uma escolha moral para o oprimido. Ou ele luta para se libertar, ou simplesmente ele vai viver, a existência dele vai ser reduzida a isso. Ele vai ser desumanizado para sempre, como está colocando aqui o Fanon, certo? Então, a violência é a única via de libertação, certo? Ah, mas e aí, depois da violência? Porque a Hannah Arendt é aquela coisa, né, que ela fica dizendo, a partir da violência, a violência ela não gera poder, e ela não vai gerar legitimidade. Mas a violência, né, como é colocado, ela unifica, por assim dizer, a violência, a reação, né, do oprimido, ela unifica uma nação, ela unifica um povo contra o seu opressor. Mais do que isso, né, ela traz de volta a dignidade desse povo, porque eles agora eles entendem que podem lutar contra, né? E aí a Hannah Arendt, que ela tem um livro sobre a violência, ela argumenta que, mas cadê as instituições que vão garantir a democracia, que tem que ser sólidas e duradouras? Ora, a gente está na democracia, né, numa república no Brasil há algum tempo, né, já faz mais de 100 anos. E o que a gente mais vê são instituições cometendo violências exatamente com essas pessoas que estão restritas a determinada região geográfica ali do país. Não é isso que acontece? É um resquício do colonialismo que ainda se aplica hoje. A diferença é que a elite, a galera que mora em Alphaville, a galera que mora, né, nos grandes, é que são beneficiadas disso. Lá na Faria Lima, no Banco Master e tudo mais, essa galera que são os beneficiados. Então, notem que a estrutura colonial continua não só posta por suas instituições aqui, mas em operação. E alguns ainda diriam para mim, para a gente, né? Em sua normalidade, porque isso foi estabelecido como normalidade, né? Aconteceu o que aconteceu no Rio de Janeiro, aquela, né, atrocidade no ano passado, é normalidade. O que faz a gente pensar que o quê? Isso não é exceção, isso é a regra, certo? Então, é com base nisso que a gente tem que, primeiramente, questionar a Hannah Arendt sobre, beleza, mas essas instituições, elas não são violentas, não. Será que elas não estão praticando um grau de violência institucional com esse povo ao ponto de os desumanizar, certo? Porque a gente nunca vai ver um policial militar tratar um cara de Alphaville, como a gente viu no meio da pandemia, que o cara, né, não pisa na minha calçada, não. O cara falou isso pro policial. Imagina um negro na favela dizer isso pro policial militar. Ah, não pisa na minha calçada, não, cara. Não vai acontecer, entendeu? Não vai acontecer. Então, essas coisas que a gente tem que parar para colocar aqui, tá, gente? E que, diga-se de passagem, isso é objeto de reflexão já do próprio Franz Fanon, certo? Talvez as pessoas não entendam, mas revolução, né, tem que ter violência. Não, gente, vamos contra a violência, mas a gente está sofrendo violência o tempo todo, né? Djonga e Bakuju estão certos. A pessoa negra, né, as pessoas periféricas desse país, elas são moldadas através da violência. A existência delas é moldada pela violência, certo? E mais do que isso, né? O psicológico dessas pessoas também são. Ok? Edilene, quer falar alguma coisa? Eu só lembrei de uma comunicação que eu fiz aqui na universidade, né? Sobre o mesmo episódio, que fiquei muito revoltada. Eu acho que uns 2, 3 anos sem voltar para a universidade, porque no meu mestrado, foi na época da pandemia. E foi tanta atrocidade, assim, que a gente sendo obrigada, ainda mais que minha pesquisa tem a ver com decolonialidade também, que eu fiquei com ansiedade, né?
Mas depois dessa reportagem, eu me vi obrigada a voltar a tocar no assunto. Aí eu comparei um pouco com o genocídio, com isso que aconteceu na favela, né? Dessa dita normalidade, né? Que para mim não é normal, não consigo ver um caso como o da senhora que foi cobrar o próprio salário, o patrão, ele achou ruim e ela foi tratada como um lixo, né? Ali eu não consigo achar que isso é normal e, infelizmente, a maioria das pessoas acham que é normal, né? Não tem como a gente normalizar essas coisas, não. É um absurdo. A gente É, não pode normalizar jamais o absurdo, entendeu? Mais do que isso, eu acho que a gente, enquanto, principalmente pessoas negras que são mais vulneráveis a tais tipos de crimes e a impunidade, né, diante de quem os praticou, a gente tem que, de alguma forma, se organizar, certo? E buscar modificar essas estruturas. Como o próprio Fanon diz aqui, mas, né, capítulos à frente, modifica as estruturas sociais. A gente tem que se organizar e modificar. Primeiro, porque, né, não existe solução individual para um problema que é coletivo. Não dá para dizer que é caso isolado. Não se compra isso. Porque sabe por que não é caso isolado? Porque acontece em Recife, acontece em Sergipe, acontece em BH, acontece em Santa Catarina, acontece no Rio Grande do Sul, acontece em todo canto. Como é que é caso isolado? É um problema da estrutura. Aí todo mundo diz, mas eu não sei o que é essa estrutura. A estrutura é formada por indivíduos e instituições. Mais do que isso, a estrutura é formada por indivíduos, grupos de indivíduos e instituições. E esses grupos de indivíduos, eles brigam entre si para saber quem vai estar no comando das instituições. E, obviamente, né, o papel de uma instituição é o quê? Orientar o comportamento das pessoas no interior das relações sociais, né? E aí, quando você vê, né, por exemplo, o caso desse patrão, entendeu? Achar que podia matar uma pessoa, velho, porque ela foi cobrar o salário a ele. Sei lá, achasse injusto que dissesse, não, entra na justiça, vai ali, ó, entra na justiça, pequenas causas, sei lá, entendeu? Procura ali a defensoria pública e vai entrar na justiça. Mas quando você mata, você é como se você dissesse, você não é nenhum sujeito portador de direito. Isso daí é o que é o pior. Entendeu? Você não é nem sequer um sujeito que porta direitos. Então isso daí é complicado, tá? Por quê? Porque é complicado? Porque a gente sabe que hoje a nossa Constituição, a legislação de várias cidades e estados dizem que se eu maltratar um animal, um cachorro, um gato, eu vou preso. Ou seja, um cachorro e um gato têm direito. Entende o que eu estou colocando? Né? Entende como a coisa é operada? Então, é esse ponto aqui que a gente tem que chamar atenção, né, gente? Certo? A gente está falando de humanismo, a gente está falando de civilização, a gente está falando né, de uma estrutura que permite que tais coisas aconteçam e que quem as praticou não seja punido. Esse é o pior. Entendeu? Ok, talvez a gente não possa prevenir, mas quem vier a praticar vai ter que ser punido. É o mínimo que a gente espera, né? Então essas coisas a gente tem que parar assim para refletir, tá? A gente tem que parar para refletir. E como eu disse a vocês, a gente pensar com o autor, né? Mas para além dele. É pegar as ferramentas conceituais que ele está nos fornecendo aqui e utilizar como lentes, né? Como lente de um óculos para enxergar a realidade. Perfeito, gente. Temos mais 10 minutos, mais 10, né? A gente vai fazer outra coisa. Eu falei com o Gabriel e tudo mais, eu não sei, ele não voltou, mas eu acho que a gente consegue fazer 1 hora por semana.
Cada semana a gente faz 1 hora e lê um pouco, vai debatendo, vai, entendeu? O que é que vocês acham, né? A gente pode fazer assim 1 hora por semana, toda quarta a gente faz 1 hora. Pode ser assim? Por mim tá tudo bem. Pronto. Eu acho bom que a gente consegue imprimir uma certa intensidade também, né? Bem, mas vamos lá. Espera aqui. Calma que ainda falta 10 minutos. Estamos acabando ainda. Estamos chegando lá. Vamos lá. Né? Rumo a um novo humanismo, né? A compreensão entre os homens, nossos irmãos de cor. Creio em ti, homem. Preconceito de raça, o preconceito de raça. Compreender e amar. De todo lado, me acusam e tentam impor a mim dezenas e centenas de páginas, mas bastaria uma só linha, uma só resposta, e o problema negro seria despojado de sua gravidade. O que quer o homem? O que quer o homem negro? Por mais que me exponham ao ressentimento de meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem. É exatamente isso que a gente está debatendo aqui, que a gente está colocando, né? Aquela coisa, se eu pudesse reescrever isso aqui, eu só trocaria o termo homem por ser humano. Eu só trocaria isso daqui. Porque o homem ele não pode ser universal que representa, né, todos os gêneros, por assim dizer, que existem. Certo? Então, eu colocaria aqui, né, creio em ti, ser humano. Né? O preconceito de raça, compreender e amar. De todo lado, me acusam e tentam impor a mim dezenas e centenas de páginas, mas bastaria uma só linha, uma só resposta, e o problema negro seria despojado de sua gravidade. Né? Eu não sei qual seria essa uma linha. Né? O que quer o homem? O que quer o ser humano? O que quer o ser humano negro? Cara, vocês viram essa coisa do espaço aí, né, que a galera deu a volta lá na Lua de novo e tudo mais, e que a repórter eu acho que foi da Globo, ela falou que, olha, gente, é um homem, um negro e uma mulher. Tipo, entende? Você entende que tá aí por mais, mas ela não teve a intenção. Eu sei que óbvio que ela não teve a intenção, tá no inconsciente dela, tá no inconsciente coletivo. Diga-se passagem que o Fanon vai falar sobre o consciente coletivo aqui e tal, que é a noção do Jung, certo? E ela só reproduziu o racismo. Entendeu? Quer dizer que ela não é racista? Ela é. Todo mundo é, em certa medida. Entendeu? Mas isso daí só mostra o quanto está impregnado, está naturalizado em nós esse racismo. Eu tenho um homem, que era o quê? Uma pessoa, um homem branco, né, com todas as características do ser humano universal, e aí vem os menos humanos, né? Um negro e uma mulher. Eu acho que aquilo dali talvez seja o exemplo maior de dizer, olha aí, gente, tá vendo que a gente não é igual? Que talvez a maior falácia do mundo que é posta para a gente, né? A maior mentira é dizer que todos somos iguais. Isso é mentira, pô. A gente não é igual, certo? Nem em direitos, nem em representatividade e nem em oportunidade. A gente não é igual. Porque se a gente fosse igual nesses três aspectos, tal comentário nem sequer seria gerado, seria reproduzido. Mas como ela disse aquilo, traz uma carga semântica, certo? De uma série de interpretações acerca do mundo, acerca, né, do que é socialmente posto. Então, notem, gente, que falar sobre isso, de dizer agora, né, olha, um homem, um negro e uma mulher, é colocar uma gradação, colocar níveis de humanidade
ali já estabelecidos, graus do mais humano para o menos humano, né? Um homem, o menos humano e um menos humano ainda. A gente poderia ler assim. O que é que vocês acham, gente? Ó, vocês também não precisam concordar comigo, não, tá? Você vai dizer, Ederson, discorda. E é de boa demais. É... Enfim, seguimos, querem falar alguma coisa? Não, é que ultimamente eu tô lendo muito, tentando ler, né? Que eu comecei agora a ler Nego Bispo do Rosário, né? E falar muito sobre, conversa um pouco com essa questão dessa luta social, né? Que eu até fiquei com vergonha um pouco, que no meu mestrado eu falei decolonialidade, só que para retratar um certo povo. Só que, como ele mesmo fala, eles nunca foram colonizados, então tem que ser anticolonial. Eu estava viajando nisso e também pensando aqui no conceito de um homem aqui, não sei se é da tradução também, né? Estava pensando nisso. Se A Arielle aqui falando no chat. Sei que o encontro está acabando, mas vou ter que me ausentar, pois a bateria do celular está acabando. Mas adorei o encontro. Acho que é um tema importante e você falou muito bem. Já havia ouvido falar do Fanon e havia me interessado um pouco. Agora, gostei mais ainda. Agradeço a recepção e espero poder participar dos próximos encontros. Obrigada, pessoal. A gente que agradece, tá, Arielle? Saiba que o grupo, não sou eu não, tá? O grupo somos nós, a gente é que faz o grupo. Dizer que Erison é o grupo, não, tá errado. Entendeu? Não há razão de ser, não há razão de estar aqui se você também não estivesse. Né? Eu poderia, sei lá, estar lendo em algum canto aqui da Fafiche, sozinho, mas a intenção é que a gente possa compartilhar, né, e conhecer junto mesmo, desenvolver junto, entendeu? Eu só sou alguém que já leu isso aqui uma vez, duas vezes, a mais do que vocês, certo? Mas fique à vontade e aquela coisa, a intenção é fazer cada semana uma horinha ali, e a gente vai construindo tijolo a tijolo, né? Tijolo a tijolo. Mas, Edilene, por favor, continua. Eu estava falando da questão do contracolonial, dos sujeitos que são, né, que foram, não sim, foram colonizados. aí eu vou até rever essa minha dissertação depois de ter visto o Nego Bispo, porque você vê. É uma figura próxima até, que é aqui no Nordeste mesmo, né? E que eu só fiquei sabendo depois do mestrado, porque o foco era tanto no europeu, que essa riqueza só vai ser agora, né? Se a academia ainda permitir, porque eu acho que talvez, a depender do movimento político também, né? Que também tem a ver, passei para a pós-graduação, por exemplo. Mas eu encaixo, na minha cabeça encaixou muito com essa questão dele falar também sobre a zona de não ser mais embaixo, né? Sim. E não ser do pessoal quilombola. Por isso que eu, na minha mente, eu fiquei quietinha naquela hora por causa disso, que eu estava ainda mapeando mentalmente essa ligação, né? Aqui, tá aqui. Mas é isso, certo? É, existem várias interpretações para essa zona do não sei, tá? Existe gente que diz que a gente está nessa zona do não ser, que a gente não é, e existe gente dizendo que a gente não consegue acessar essa zona do não ser, para daí, né, a gente, por assim dizer, renascer enquanto uma existência autêntica. Existem essas duas possibilidades de interpretação, tá? Eu já vi ambas, e são, assim, bastante consistentes, diga-se de passagem. É até um problema que eu vou enfrentar na minha dissertação. Diga, né? Eu não sei ainda como eu vou enfrentar. Tem o Davidson Faustino do lado, tem o Gordon do outro, né? Tem uma galera aí gigante, mas é algo que eu acho que vale a pena, assim, a gente debater. O que é essa zona do não sei?
entendeu? E quanto à questão do negro bispo, de não ser colonizado, é porque do modo como se conta a história, muitas vezes parece que eles esquecem de muita coisa, né? E, na verdade, eu acho que não é esquecer, eu acho que eles não querem que a gente saiba. Eles não querem que a gente saiba, por exemplo, que o Haiti se rebelou e conseguiu, né, a independência. Mesmo com todos os problemas né, que atinge o Haiti hoje, o Haiti foi um exemplo do que causou medo aos colonizadores europeus naquela época, certo? E outro ponto, existe a Etiópia. A Etiópia jamais foi colonizada. A Etiópia lutou e venceu. E é um exemplo para todos os países africanos, né? Então, olha só, assim, parece que a gente sempre perdeu, né? Se vende a história dizendo, não, esses caras sempre foram derrotados. Mentira. A gente venceu mais de uma vez. Mais de uma vez. E isso só prova que eles não são invencíveis, certo? Mas talvez isso daqui talvez seja o que o Fanon queira dizer para a gente. Talvez o pior tipo de domínio é o domínio mental. É eles fazerem a gente acreditar que, de alguma forma, nós somos inferiores a eles. Existencialmente inferiores. Então, a pior prisão que existe é a prisão mental. É a gente acreditar no que o colonizador quer, no que os dominadores, os opressores querem. Essa é a pior prisão, essa é a pior coisa. E é isso que a gente tem que talvez o primeiro passo é libertar a gente dessa prisão mental, né? E talvez chegar nessa zona do não ser aí, né? Aí se tornar uma existência autêntica diante de tudo. Beleza. É isso, Dilene. Podemos fechar? Queres dizer mais alguma coisa? De boa mesmo? Valeu aí. Muito obrigado, certo? Uma boa tarde, se cuide. E até a próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira a gente faz de novo. A gente faz outro encontro. Mais uma hora a gente parte dessa discussão aqui. Né? Existe uma zona do não ser, né? Uma região extraordinariamente árida, ou melhor, estéril e árida. Uma encosta perfeitamente nua, de onde pode brotar uma aparição autêntica. Né? Na maior parte dos casos, o negro não goza da regalia de empreender essa descida ao verdadeiro inferno. O que o Fanon quer dizer é algo que a gente vai debater nos próximos encontros aí. Valeu, cheiro no coração. A gente se vê. Obrigado, tá?